A gente estava falando mais cedo com a Heloísa Vilela sobre o Twitter. Tá uma novela a história do Twitter entre o Elon Musk e essa plataforma de troca de mensagem, de informação, de interação, não é, Heloísa Vilela? Só que tem aí no meio desse novo capítulo uma crise que me parece, Heloísa Vilela, está longe de acabar. Por favor, Heloísa, explica para a gente entender melhor. Boa tarde, Tainá. Pois é, vamos lá. Parece que por 44 bilhões de dólares Elon Musk comprou. Foi muita confusão, né? Porque ele começou a mudar as políticas internas da empresa e os resultados não têm sido muito favoráveis. E agora, esse de agora, começou na quarta-feira, quando ele passou na comunicação interna da empresa um certo ultimato. Ele disse aos funcionários que esperava que daqui para frente todos se comprometessem a trabalhar um número maior de horas e de forma mais intensa, com resultados que têm que ser espetaculares. E quem não concordasse com isso poderia se considerar já fora da empresa, ou seja, ele deu um prazo até às 5 horas da tarde de ontem para quem quisesse abraçar esse ultimato e concordar com essas novas regras, que desse um sim na resposta. E quem não fizesse isso até às 5 da tarde poderia se considerar fora da empresa com um pacote de 3 meses de salário. E ele acabou se surpreendendo, Tainá, porque muita gente decidiu simplesmente ir embora. O que a gente não sabe é quantas pessoas são. Existe uma estimativa da agência Reuters que pode ser algo entre 500 e 600 funcionários, mas outras fontes falam em até 1.500, sendo que ele já tinha demitido metade da força de trabalho do Twitter. Então, com isso, muitos funcionários se despediram na comunicação interna da empresa e estão falando sobre isso. E agora a gente não sabe o que vai acontecer, porque alguns engenheiros, inclusive, disseram que algumas áreas em que eles trabalham não tem mais ninguém trabalhando. Se houver algum problema na empresa, o Twitter pode simplesmente sair do ar. Então, muita gente já preocupada com isso começou a divulgar no próprio Twitter outros endereços de plataformas pelos quais pretendem se comunicar se houver um apagão do Twitter. E para você ter uma ideia, o Elon Musk gosta muito de fazer memes e piadas no próprio Twitter, mas os funcionários que deixaram a empresa subiram ontem uma hashtag aqui nos Estados Unidos que se tornou uma das mais populares do dia ontem, por volta das 9 da noite aqui, 11 da noite no Brasil, que era uma hashtag que dizia RIP Twitter. Isso significa o quê? Rest in Peace, ou seja, descanse em paz, dando adeus à vida do Twitter, para você ter uma ideia do grau de tensão nessa história toda por aqui, viu, Tainá? Por isso que eu te perguntei, Luísa, será que vai acabar? Como assim? A gente usa muito o Twitter por aqui. Elô, obrigada, tá, pelas informações. A gente vai trazer o Lorival Santana, o nosso analista de Inter, porque, Lori, você gosta do Twitter também, Lorival? Você claro, usa, né? Claro, é o rádio da... É onde a gente consegue também pegar muita informação, né? Os políticos tweetam bastante. É muito útil, claro. Consegue conversar com as fontes, pegar uma temperatura de momento das informações. Agora, vamos explicar também, Lorival, para o nosso público o que significa toda essa crise aí entre o Elon Musk e o Twitter, como é que isso afeta a sociedade, né? Nós todos, como que nós podemos ser afetados por essa briga? Hoje eu vi uma entrevista com um ex-vice-presidente do Twitter que disse assim, o Elon Musk vai ficar com um produto de 44 bilhões de dólares sem o manual de instruções, né? Sem os engenheiros que sabem como ele funciona. O Elon Musk ele tem uma abordagem mercantilista, né, das suas empresas, quer dizer, ele olha para a planilha, ele quer ver se aquilo está dando dinheiro, retorno suficiente, seja em ações, porque muitas vezes não há lucro, mas pelo menos o crescimento das ações, ele tem essa visão contábil das coisas, né? E o Twitter, assim como todo órgão de comunicação, né, o Twitter não produz
informação, mas é uma plataforma de distribuição de informação, portanto é uma empresa de comunicação, tem valores intangíveis, né? Eu tratei disso num mestrado, publiquei um livro chamado O Destino do Jornal, sobre os valores intangíveis da comunicação. E então, entre esses valores está a confiabilidade, a estabilidade, até mesmo uma continuidade do serviço. E o Twitter conquistou algo fenomenal, e isso foi um trabalho proposital muito forte, junto a governantes, a presidentes, primeiros ministros, para que eles se comunicassem por meio do Twitter, né? Em vez de fazer aquele tipo de press release, de comunicado enviado para as empresas de comunicação, eles passaram a se comunicar diretamente com o público e os próprios meios de comunicação passaram a pegar do Twitter esses comunicados para divulgar. Isso foi um feito impressionante. O Twitter se tornou um intermediário, né, entre os governantes, líderes políticos também de oposição, empresários, artistas, enfim, e o público, né? Ele ocupou esse espaço. E é isso que o Elon Musk agora arrisca perder, né? Esses valores intangíveis. E leva a um questionamento maior que já vinha sendo feito. E na China, por exemplo, houve uma repressão, uma regulamentação agressiva, feroz, para reduzir a atuação das big techs, dessas grandes empresas, dessas grandes plataformas, porque o Xi Jinping acha que elas têm poder demais. Lá é uma ditadura, mas as próprias democracias aqui estão pensando isso também, que é necessário regulamentar essas coisas, porque, de fato, eles têm muito poder. Tainá. Lourival Santana, daqui a pouco eu quero você de volta, tá? A gente vai trazer outros assuntos internacionais. Preciso de você no 360 hoje também.